Estima-se que 5% da população mundial, 300 milhões de pessoas, fazem parte de grupos nativos. Só no Brasil, 10 milhões de brasileiros e brasileiras fazem parte de povos e comunidades tradicionais. 2 milhões de quilombolas, 1,5 milhão de povos indígenas, 400 mil quebradeiras de coco, 50 mil seringueiros e muitos outros grupos, que ocupam 1/4 do território nacional. A Alcarité surge em 2002 para buscar, em comunhão com povos e comunidades tradicionais, o reconhecimento de suas identidades coletivas e a garantia dos seus bens e direitos para que eles possam construir a sua autonomia. Nós temos 2 linhas de atuação. Uma é a educação popular, com oficinas e encontros educacionais que acontecem nas próprias comunidades. E outra é a influência nas políticas públicas, tanto para concretizar as que já existem, como para incorporar nas novas políticas esse recorte étnico. Um exemplo de ação que incorpora essas 2 linhas são os diálogos intergeracionais nas comunidades, em que as cantigas, as histórias e as práticas culturais que são levantadas passam a fazer parte do currículo formal da escola, contribuindo para melhorar a política pública de educação diferencial. Se inspirando na Aliança dos Povos da Floresta no final da década de 80, a gente criou um programa chamado Entre Mundos, que busca justamente aproximar e intensificar o diálogo entre vários desses grupos tradicionais, porque mesmo que a realidade de um seringueiro, de um castanheiro, de uma comunidade de fundo de pasto seja bastante diferente, em comum eles têm o fato de que eles estabeleceram um pacto com a sociedade para a conservação da natureza e que, em troca, eles têm como reconhecido o seu direito ao território. Agô, 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 agô pro céu, agô pra terra, agô pro mar, agô pros rios, agô pra mãe Iemanjá, agô pro céu, agô pra terra, agô pro mar, agô pros rios, agô pra mãe Iemanjá. Ai, 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 agô, 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 agô. Ai, 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 agô, 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 agô. 1/4 do território nacional ocupado por povos e comunidades tradicionais, 5 milhões de famílias, 25 milhões de pessoas. Então, é um contingente, uma dimensão territorial exponencial. Estamos falando de sociedade, de unidades sociais autônomas, que nunca precisaram de outras forças, de outros aspectos para se desenvolver ao longo de milhares de anos. E estávamos conversando aqui, essa é a grandeza do Brasil, que ele ter permitido esse caos, vamos dizer assim, essa anarquia, esse pluralismo. Estou chamando de anarquia no bom sentido da palavra e de caos no bom sentido da palavra, que é não só ter muitas comunidades, muitos povos diferentes, mas prestem atenção, eles serem também diferentemente diferentes. Que é praticamente identidade, né? Vou estabelecendo a minha identidade a partir do contraste, então ela praticamente só se dá na relação com as outras pessoas, ela não é uma coisa que eu defino para mim mesmo, fico com aquilo para mim, eu tenho que manifestar isso, eu tenho que expressar. Esse Estado é um grande formatador, ele vai formatar essas comunidades de um jeito tal que elas possam se relacionar com esse Estado. E esse aí está o colesterol ruim, ou seja, vai dizer a elas como é a forma de ser diferentes. A gente está falando tanto dessa questão da diversidade, de origens diferentes, de contextos culturais diferentes, mas quando vem a questão dos conflitos, claro que tem a particularidade de cada região, mas a gente vê coisas que são padrões recorrentes, né, e que não são acidentais, eles têm um motivo para ser assim, e que isso ajuda muito a gente a pensar na unificação dessas pautas e dessas lutas. O candomblé sobreviveu no Brasil porque ele se recolheu, porque ele não se mostrou. Só que nesse caminhar de preservar
e de se manter, chegou uma hora que a gente teve que botar a cara na rua. Ou a gente vai discutir com o Estado, com a prefeitura, com o governo, com o inimigo, ou a gente vai ser detonado. Essa contramão da invisibilidade foi uma aliança construída entre os povos. E essa aliança, assim, para mim, muito encantada, entre indígenas, terreiros, ciganos. Você vai a um terreiro de candomblé, ou de mina, ou de qualquer outra prática de matriz africana, você tem o elemento de outra cultura enaltecido como reis, caboclos, indígenas, ciganos. E o que é isso? Para mim, é uma aliança assim, encantada que ninguém decifra. E é essa aliança que perpetuou a história desses povos. E essa aliança, para mim, ela não se rompe, ela é silenciosa, ela é harmônica e, ao mesmo tempo, é contraditória. Então, em 1986, criaram a Estação Ecológica da Jureia, e aí proibiram todas as atividades dessas comunidades que lá viviam. Mas antes da criação da Estação Ecológica, para vocês terem uma ideia, iam fazer lá um condomínio fechado, para 70 mil habitantes. Esse conflito ambiental ele é parte, né, do braço de dominação, onde o Estado não conseguiu chegar com a mão armada, ele chegou com esse processo aí de dominação e de forçação de inclusão num tal processo que se diz legal. Porque essas comunidades tiveram, ao longo do tempo, um papel importante para conservar aquilo que ainda resta de floresta, principalmente aqui na Mata Atlântica. Agora, por que só nos últimos 40, 50 anos, nós tomamos consciência de que era necessário criar parque nesses lugares para conservar e não conseguimos verificar o porquê que estava conservado até aquele momento? E aí poder chegar a um modelo, entendeu, de unidade de conservação, entendeu, ou um modelo, entendeu, de território, entendeu, para essas comunidades, entendeu, num diálogo que pudesse trabalhar com a perspectiva da conservação. A história, você vê que ela muda, eu estava comentando assim, ela muda. O que eu faço? Eu pego o recurso dessas megas empresas, o próprio Estado, e aplica em educação ambiental com quilombola, com indígena. Isso é uma coisa totalmente ao contrário, né? Que eu acho que deveria ser o inverso. Então, o indígena, um caiçara, um quilombola, dá educação ambiental para esses senhores que eu não vou falar o que eles fazem, que todo mundo sabe o que esses senhores fazem. Assim. Dos eixos da política nacional é exatamente que todas as comunidades pedem no Brasil é acesso aos seus territórios, é querer os seus territórios de volta, né? Seja por fazendeiros que tomaram a terra deles. As coisas continuam e eu me pergunto, meu Deus, será que, apesar desses anos todos, a gente perceber que esse modelo nunca vai funcionar, que só vai dar pepino, não é? Eu acho que eles estão acreditando numa coisa: quanto mais tempo essa população tiver restrições ao seu modo de vida, melhor para eles. E, infelizmente, eles têm razão. Quanto mais tempo as nossas populações tradicionais não puderem fazer a sua roça, não puderem pescar e assim por diante, mais eles estão pressionados para migrar. É o que o Dauro falou, eles estão migrando mesmo. Eu queria dizer que eu estou otimista porque nós estamos entrando no século XXI e eu acredito muito que o século XXI é o século da diversidade ambiental, da diversidade social. Então, eu acho que está na hora da gente começar a brigar juntos, não é? De apresentar plataformas juntos, não é? E de poder resolver juntos os problemas que afligem as comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, que são muitas. E aí não dá para deixar, não é, de entrar a dança, o nosso fandango, incentivar o mutirão desde que possível, tanto para a retirada da madeira da canoa, quanto para a roça. Isto é, pensar que essas comunidades elas foram fortes e são fortes porque a economia, o modo de vida se associa à dança, né, se associa à música, está associado à religião. Eles têm uma percepção da natureza muito diferente e da própria vida social muito diferente da nossa vida individualista.
Algumas ilhas de egoísmo insistem em demarcar alguns condomínios no planeta para eles governarem, mas quem governa o planeta mesmo é essa humanidade espontânea, da maneira que o Criador botou a gente aqui no mundo. Ele nos pôs aqui na Terra para a gente viver aqui à vontade. Sermos nós mesmos, dialogarmos com aquilo que nós somos e não assumir a sombra daquilo que querem nos formar ou deformar. Acho que essa é uma temática que, quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, pouco se aborda. E eu achei assim, muito ousado do Acarete pensar essa temática de ancestralidade, novas sínteses culturais. Me parece que nós já passamos da hora, e acho que é o momento apropriado, de, primeiro, reconhecer esta ancestralidade, reconhecer as nossas matrizes do nosso próprio modo de pensar, agir, refletir, amar e etc., para poder dialogar com o mesmo status com a cultura ocidental. O problema é quando a gente não se apropria do nosso próprio discurso, da nossa própria, nesse caso, ancestralidade, da própria memória que a gente construiu, é que a gente corre o risco de operar com a memória dos outros, que não é nossa, né? É que a grande arma que eu descobri, e acabei de confirmar aqui agora, que a gente tem é nunca deixar de ser quem a gente é. Porque tem um futuro que chega a cada raio do sol e que não está distante das nossas realidades, né? Veja que os povos indígenas não tem como se afastar, pensar no futuro e qual o futuro que a gente vai construir, se nós não olharmos diretamente nos olhos das nossas crianças.